Sem dúvida nenhuma, contratar uma equipe, formar uma equipe, vai ser um dos maiores desafios que você vai enfrentar. Qual é o momento que eu me encontrava quando eu decidi montar um time de CS, quando eu decidi de fato criar um setor? Naquela época ainda a visão era de setor, não era visão de cultura como a gente está vendo o mercado se mover. Mas lógico, você vai precisar de times, você vai precisar de pessoas para manipular, né, no bom sentido, essa cultura dentro da empresa. Bom, eu me encontrava assim, como essa foto. Eu era o primeiro do time, logicamente eu que estava montando isso, né? Então todas as iniciativas e tudo partia de mim. Como era só eu naquela época que fazia o atendimento dos clientes, não tinha nenhum processo definido. Dependendo do cliente, eu atendia de uma forma ou de outra. E lógico, se eu não tinha definido, eu não tinha documentado, né? Então não existia documentação de processos e isso de fato era muito ruim. E eu aposto que alguns de vocês que estão me olhando talvez não atendam a esses pontos aqui. Ou vocês não têm um processo definido, ou vocês não têm algo documentado. Então busquem fazer diferente, busquem ter um processo mais definido, busquem ter esses processos documentados. Por exemplo, uma primeira versão de um processo pode ser uma linha para cada atividade que você vai executar. Sei lá, não precisa burocratizar. Só quero que vocês entendam que o time de vocês vai crescer. Mesmo que vocês sejam uma pessoa só, em algum momento vai vir pelo menos uma segunda pessoa aí para ajudar a fazer as atividades. Se você não tiver ninguém para te ajudar, você ficando um dia doente, lógico, as coisas não vão andar, você vai perder dinheiro, você vai perder clientes, então isso é bem importante, tá? E o outro ponto, eu estava sobrecarregado, porque naquela época nós tínhamos quase 200 clientes. Só que quando a gente constrói uma empresa, a gente não tem moldado ainda qual é o perfil ideal de cliente. Então, entrava um cliente, eu quero ser atendido pelo orgânico, eu quero executar o meu marketing pelo orgânico. E nós recebíamos esse cliente e fazíamos a estratégia. A gente não tinha um entendimento do custo, se esse cliente ele poderia ser um cliente que nos desse prejuízo ou lucro, enfim, não tinha isso. Isso foi construído depois. E então, todos os clientes que queriam fazer negócio com a gente aceitava. E além de eu atender sozinho um monte de clientes, eu não fazia só atendimento, por exemplo, prestar contas das entregas ou entender as demandas do cliente. Eu também cuidava do suporte. Isso acabou com que eu fiquei sobrecarregado. E quando você, por exemplo, quer dar o próximo passo, não adianta, você é humano e você quer contratar um time, você vai ter que treinar o time, vai acontecer um monte de coisa aí que vão demandar recurso seu para conseguir desenvolver, né? Só que eu não prestei atenção nisso, eu era o primeiro do time, toda a informação estava comigo e não tinha isso documentado, os processos não estavam documentados, então eu ainda tinha que tirar tudo da minha cabeça, eu tinha que parar o que eu estava fazendo e eu já estava atendendo quase 200 clientes e eu não podia deixar essas pessoas novas com os clientes porque elas recém tinham entrado. Então, nesse momento eu estava super sobrecarregado e foi o momento em que eu decidi montar a filosofia, montar o meu setor de CS, montar o meu time de CS. Na época eu não fiz a leitura de como que eu estava, né? Então estou trazendo aqui para vocês qual era o meu cenário, qual era o meu status na época, e era muito arriscado fazer o que eu fiz. Eu estava num cenário que eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Realmente foi desesperador, tão desesperador que eu fui parar no hospital, não sei se todos vocês me conhecem, mas eu já tenho um problema grave de coração e foi uma época que eu fiquei tão estressado porque eu não via uma saída. E acabou que não explodindo na empresa, explodindo em mim. Por isso que eu tô dando esses alertas para vocês na hora de contratar, na hora de pensar quem que vocês vão contratar e como que vocês estão hoje para receber essa demanda, porque eu tive consequências aí que eu não esperava ter. Enfim, o bom disso, né? Tudo tem um lado bom é que eu tô aqui dividindo esses aprendizados aí com vocês. O que eu puder alertar para vocês não fazerem os mesmos erros, né? De coisas que eu já percebi, eu vou fazer certamente. Então, eu contratei naquela época um time, não foi só uma pessoa. E eu não tinha mais tempo para conseguir pegar essas coisas dessa nova área, né? Então, o ideal é que nesse momento, como eu estava, eu contratasse somente uma pessoa. Se vocês se encontram nesse mesmo cenário que eu, não contratem uma equipe. Isso pode dar errado, psicologicamente falando, né? É um estresse muito grande. Por mais que existe uma pressão de crescimento, vocês não vão ter esse crescimento com um time maior de cara, assim, nessas condições que eu tive. Lógico que cada cenário é um cenário, cada empresa é uma empresa, mas eu fiz no contexto da minha empresa, não deu certo. Foi ruim para mim. Então, não contratem um time, contratem uma pessoa primeiro.
Depois aí vocês vão evoluindo passo por passo. Ponto 2. Eu contratei um time para diferentes áreas. Suporte, analista, são treinamentos diferentes. Então, você precisa dar atenções diferentes para essas pessoas. Vai demandar o dobro de tempo. Então, não contratem equipes e não contratem equipes de diferentes áreas dentro de um setor de CS, né? Então, ok, estou sozinho, estou sobrecarregado, preciso de suporte, eu preciso de alguém para fazer o atendimento. Qual que será que vai ter o melhor custo-benefício para a empresa e para ti? Isso tudo tem que ser posto na ponta do lápis para decidir qual vai ser a sua prioridade, né? Aqui é uma questão de priorização. Você tem que priorizar um dos caminhos, ou suporte ou atendimento, no meu caso, o que eu deveria ter feito na época, né? E eu não fiz. Então, se atentem para isso. Tá, ok? Todos esses problemas e principalmente os erros nas contratações que eu fiz acabaram me criando asas, né? E o que eu quero dizer com isso? Fez com que eu criasse um processo de contratação. Estava numa crise, comigo e com meus sócios, comigo e com a empresa, comigo e com o colaborador. Então eu estava vivendo uma crise de diversas formas, comigo e com os clientes também. Estava um turbilhão de coisas. Esse processo, ele nasceu, lógico, desses problemas. Eu tava pensando o seguinte, eu não posso errar de novo. Eu não tenho saúde mental para errar na minha contratação. E esse processo, ele não só deu certo, mas eu vejo hoje vários alunos comentando que grandes empresas que estão contratando CS e estão usando esse meu processo. Eu lembro de uma aluna, eu estava explicando para ela, e ela, eu fiz uma entrevista hoje que usou exatamente o teu processo. E eu... legal. Que bacana, né? Porque, tipo assim, doeu pra montar esse processo. Doeu aqui, ó. E aí eu quis me certificar se de fato era. E aí ela me disse a empresa. E aí eu tinha um aluno daquela empresa. Aí eu fui perguntar pra ele: será que tu passou adiante o que eu te ensinei aí pra tua empresa? Sim, passei essas coisas aqui. Passei o processo também seletivo. Então, beleza, confirmei que meu processo está sendo aí utilizado por algumas empresas. E eu fico muito feliz com isso, porque é isso que eu quero. Esse é o meu grande objetivo, né? Não é só passar conhecimento, é passar aprendizado, aprender e executar depois.